Boa noite, pessoal. Hoje, Boa noite. boa noite. Hoje vamos mostrar para vocês um pouco sobre a teleodontologia, né? Uma nova modalidade, uma nova É um forma. tema, assim, bem repercutivo ultimamente, né, Elson? Isso mesmo. Estão falando bastante, né, desse tema. Tá crescendo cada vez mais, né? Tão abundante como a telemedicina, né, que é voltada os médicos. Mas hoje a gente vai destrinchar um pouco mais sobre como ocorre, né, a teleodontologia, como ela, como ela pode ajudar a sua clínica, né, a alcançar resultados melhores. E antes de mais nada, né, vamos nos apresentar um pouco, né, quem nós somos, o que é HTG, para dar uma introdução para vocês, mas fiquem aí que hoje a gente vai ser um bate-papo muito bom, né? Principalmente para você que é dentista, dono de clínica, muito interessante. Iremos trazer vários temas aqui e eu vou deixar o Yuri, né, nos apresentar um pouco. Fique à vontade aí, Yuri, para falar mais sobre nós, HTG. Agora, galera, é um prazer conhecer vocês. Meu nome é Yuri, eu estou à frente aqui da HTG como CEO. HTG, em poucas palavras, eu diria que representa o sucesso de uma clínica que quer ter crescimento sustentável. Porque, ultimamente, uma coisa que a gente vê bastante, ainda mais falando sobre inteligência artificial, é querer implementar de qualquer forma. E nós da HTG trabalhamos com isso para mostrar que não. O principal não é nem inteligência artificial, o principal é processo. O principal é entender aonde o motor falha, como que a gente pode ingressar processos nisso e a partir disso usar a inteligência artificial. A HTG, diferente de muitas outras empresas, a gente não teve um tema dentro de uma empresa que a gente decidiu, não, isso aqui é um nicho muito disputado, não. A gente, na verdade, começou porque a gente foi em vários consultórios. E a gente nem iria entrar no nicho de saúde, mas a gente viu que o gargalo no nicho de saúde, principalmente em clínica odontológica, é muito grande. Muitos dentistas não conseguem utilizar a tecnologia porque, assim, eles são super bem experientes na área deles, só que não conseguem passar isso em outras áreas. E aquilo, querendo ou não, acaba sobrecarregando. Porque, assim, o dentista muitas vezes acaba cuidando do marketing da empresa, acaba cuidando da parte operacional, a parte prática, que é o essencial da clínica, e também acaba entrando um pouco na área tecnológica. Só que, como entra na parte tecnológica, é um tema complicado. Por que é um tema complicado? Porque se não tiver processos muito bem definidos de alguém que está por fora, acaba que não funciona. E a HTG, o principal processo da HTG é isso: conseguir identificar gargalos e identificar processos extremamente manuais que possam ser automatizados, que possam ter passados assim através de averiguação de dados, manutenção e, por fim, entregue à inteligência artificial, que aí sim consegue fazer o que tem de melhor, né? Isso. E a gente vê, né, Yuri, que tipo assim, a, a teleconsulta, né, em si, né, mais voltada para a teleodontologia, já que estamos falando sobre o nicho odontológico e focamos nesse nicho, ela, né, hoje mais que nunca, está cada vez mais interligada com a própria inteligência artificial, entendeu? Então a inteligência artificial já entra como um ativo a mais complementar que deixa mais evidente que essa modalidade, né, de consulta entre dentista e paciente pode ser mais proveitosa, pode ser mais eficiente e mais inteligente, né? A gente fala de eficiência operacional. A gente vê também que há, claro, né, uma barreira, a tecnologia ela não é extremamente acessível a todos, né? Mas grande parte das pessoas hoje já tem seu próprio smartphone, já conseguem fazer até chamadas de vídeos, né? O que é muito é até uma parte parecida, né? Como funciona a teleconsulta, mas não só isso, né? Mas a gente vai explicar um pouco direitinho, né? O que de fato é a teleconsulta
e teleodontologia. Eu não me apresentei, mas meu nome é Elvison, eu também sou cofundador da HTG, uma empresa, como o Yuri explicou, voltada em melhorar a eficiência de clínicas odontológicas usando a metodologia de a inteligência artificial como centro, entendeu? Então, é isso. Vamos continuar aqui, dar prosseguimento. E é isso. Eu acho que o Yuri caiu ali um pouco. Mas, enfim. Aqui a gente vai fazer só um retrospecto, né, para mostrar para vocês o que mudou, o que dá para fazer e onde a coisa para. Entendeu? Então, a gente deixa bem claro também que aqui nós não somos advogados, né? Mas, então, não, a parte aqui jurídica que vem a estar relacionada, né, a gente pode comentar, pode falar alguma coisa, mas nós apenas faremos observações baseado no que o próprio CFO indica, né, as suas resoluções e etc. Então, a gente sempre recomenda, né, toda clínica odontológica, todo dentista, que busque, né, se informar mais sobre as regras do CFO, para que, né, tenham políticas mais condizentes para o seu negócio. Então, deixa eu passar aqui. Ok, então vamos falar agora de teleodontologia. Yuri... Chegou a melhor parte. É a melhor parte. Vamos explicar para as pessoas o que é teleodontologia e aquela coisa. Isso funciona mesmo? Porque muitas pessoas devem estar se perguntando, telemedicina até que funciona, porque eu já tentei e funcionou, e já ouvi falar muito, as empresas estão adotando essa modalidade, mas teleodontologia é novidade. Mas explica aí, Yuri, para as pessoas. Perfeito. Antes de tudo, a gente tem que entender como que funciona o fluxo de uma teleodontia. Por quê? Quando a gente vai fazer uma telemedicina, a gente entra em contato com, provavelmente, o CERN para marcar uma consulta. Eles mandam um link, a gente entra em contato e, a partir disso, a gente consegue fazer uma consulta digital. Mas por que, diferente da telemedicina, é tão importante ter um fluxo de passo a passo na odontologia? Porque, diferente de uma consulta médica, onde a gente, até presencial, na maior parte das vezes a gente só conversa, quando a gente parte para odontologia, a gente tem que fazer algo mais prático. A pessoa tem que ver o dente. Porque se ela não vê, como que a gente vai conseguir tirar as dúvidas e ver se tem algum tipo de problema? Então, o primeiro, importante de tudo, é você entender qual é o principal problema. Por exemplo, eu quero fazer uma consulta. Mas você gostaria de fazer o que nessa consulta? Você gostaria de fazer um orçamento para entender como que funciona a cotação de valores? Perfeito. Isso dá para fazer no digital. Outro ponto, você quer entender um pouco mais, através desse fluxo, como que funcionaria, por exemplo, implantodontia. Não necessariamente você precisa marcar uma consulta presencial para explicar isso, porque muitas pessoas têm medo. E aquilo, a partir desse fluxo exato de opções, a pessoa pode fazer a teleodontologia. Porque, diferente de telemedicina, que você só conversa e marca os exames, a teleodontologia, ela marca a consulta clínica presencial. Aí, como que funciona esse processo da consulta digital à consulta presencial? Primeiro, se eu quero fazer, por exemplo, um aparelho, eu quero colocar um aparelho, eu entro em uma consulta digital, entendo como que funcionaria, os prós e os contras disso, porque muita gente não sabe, tem os contras também de qualquer tipo de tratamento. E a partir disso, eu, saindo dessa consulta, já marco a consulta presencial. E dessa forma eu consigo completar todo o ciclo do que seria. Porque na odontologia eu marco a consulta presencial para poder dar início ao tratamento, uma averiguação exata de como está a situação do aparelho. E na telemedicina a gente faz o pedido de exames. Mas qual o principal, eu diria, empecilho que muita gente não consegue enxergar na teleodontologia? Não tem muitos exames que a gente possa pedir antes de uma averiguação prática. Por exemplo, olha, eu quero colocar um aparelho. Beleza, você quer colocar um aparelho. Eu posso te orientar como que funciona, posso te falar como que é o planejamento, mas se eu não ver a boca do paciente, eu não consigo fazer nada. Aí muitos dentistas pensam, será que teleodontologia é bom colocar no meu consultório?
E, assim, Verdade. depende do fluxo de atividades. Igual eu expliquei, tem um fluxo claro, porque não é qualquer paciente que vai ter uma consulta digital. Depende do que exatamente ele quer. Porque se um paciente chega lá na sua clínica, ele quer fazer uma avaliação para entender a implantodontia. Ele não quer que você avalie a boca, só quer entender como que funciona a implantodontia. Faria sentido você, dentista, sair, ficar 45 minutos explicando como que funciona, para ele só entender o que é implantodontia? Talvez sim, por causa do ticket. Dá uma atenção especial. Só que ele é o único paciente que você poderia estar atendendo naquele horário? Será que uma consulta digital também não iria ter esse mesmo desempenho? Então faz sentido levar esse paciente para o digital. Mas agora, se eu vou no seu consultório, quero fazer uma avaliação porque eu estou com dor, não faz sentido você falar comigo através do digital. Aí, nesse ponto, a gente consegue enxergar a utilidade do digital. Porque ele foi mapeado quem exatamente a gente tem que tratar no digital e quem não. Mas tem pontos que mudaram. Porque a telemedicina consegue funcionar tão bem porque a gente faz pedido de exames. Por exemplo, exame de sangue a gente consegue pedir, exame, qualquer tipo de exame, na verdade. E não precisa de prática, porque o cirurgião geral, ele vai fazer uma avaliação geral do que é, e depois fazer o pedido para um especialista. Na odontologia é um pouquinho diferente, porque o CRO, ele proíbe qualquer tipo de certificação se você não estiver no presencial. Por exemplo, se eu chegar agora um paciente e estiver em consulta digital, e eu falar, entendi, você está com uma dor nesse ponto do dente, está cariado, provavelmente você está com uma cárie muito feia e ele acabou entrando no seu canal, a gente vai ter que fazer a remoção do dente. Eu não poderia fazer isso. Por quê? Eu não posso estar falando, afirmando um resultado. E isso é uma coisa que foi mudado, diferente da telemedicina, onde eu posso falar com mais precisão sobre os tratamentos. Por exemplo, se eu vou querer fazer telemedicina agora, não estou me sentindo bem. Ele, a partir dessa avaliação, já vai me dar o exame seguinte que eu tenho que fazer para entender melhor isso. Ele já vai falar, olha, baseado em tudo que você me falou, você precisa fazer exatamente isso aqui para a gente entender. Perfeito. Porque é mais específico. Agora, na odontologia, a gente explica a situação para trazer para o presencial. Aliás, o Elson até vai poder falar um pouquinho melhor sobre o que exatamente mudou na regra do CFO. Perfeito, perfeito. No período pandemia, né, havia duas normas, né, que regulavam esse tipo de atividade. E desde então, e depois, né, essas normas foram vedadas e surgiu essa nova resolução, né, em 2025, a CFO 278, né? Então, antes podia orientar, mas consultar não, era vedado, entendeu? Então, como aqui fala, né, a regra da época da pandemia vedava a consulta, diagnóstico, receita e plano de tratamento à distância. Então, era bem restrito a atividade, né, do dentista, do cirurgião dentista. E depois, né, com o próprio... acredito que viu-se, né, que a tecnologia funciona, a modalidade funciona e traz resultados, né? E como eu sempre falo, né, com a nova era, a era da inteligência artificial, as coisas ficam muito mais práticas, né, ficam muito mais fáceis e, obviamente, facilita sempre para o usuário final, para o paciente final, né, aquele que vai estar utilizando da tecnologia para conversar com o seu profissional de saúde. No caso aqui a gente fala dos dentistas ou cirurgiões dentistas. Então, o que era vedado, na verdade, passou a estar previsto na resolução, né? Então, hoje é possível, tem sempre essa dúvida, né? Tá, mas e o atestado? É possível gerar atestado? Então, hoje, né? Tanto na telemedicina como na teleodontologia, é possível sim prescrever tanto receita como atestado, né? O que a gente sempre deixa claro é que nada substitui o profissional.
profissional, ele sempre vai ser o decisor final, entendeu? A teleodontologia, ela serve como complemento, entendeu? Como um acessório da decisão final do dentista, entendeu? Então isso é muito bacana, né? Porque isso gerou diversas possibilidades, diversos ramos, né? E utilidades que a teleodontologia pode oferecer e proporcionar, entendeu? Então, como é um tema atual, como é um tema que também passa por mudanças, a gente preferiu fazer esse vídeo para explicar melhor, né? E, claro, trazer a implicação dele no momento que vivemos e como ele se conflui, né? Como ele se relaciona com a inteligência artificial. Então, o Yuri pode falar aqui dessas 4 situações que já acontecem no dia a dia do dentista, né? Por exemplo, a primeira, né? Que, só um exemplo, o paciente liga no domingo com dor, entendeu? Então, você pode comentar um pouco mais, Yuri, sobre esse quadro aqui que a gente trouxe? Perfeito. A gente consegue analisar algumas coisas que já acontecem no dia a dia, só que acaba atrapalhando a agenda. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma consulta digital, a gente nem sempre fala com um especialista. Por exemplo, se eu quero entender um pouco mais dos sintomas que eu estou sentindo na telemedicina e eu quero fazer o pedido de um exame. Não necessariamente nessa teleconsulta eu vou estar falando dentro do horário. Por exemplo, muitas pessoas, acredito que todo mundo aqui já participou de uma teleconsulta, o horário é muito mais flexível do que o horário padrão comercial, porque tem algumas poucas, não diria muitas, conseguem fazer, às vezes, 7, 8 horas da noite, teleconsulta, porque consegue aumentar a sua taxa de consultas digitais, mesmo fora do horário comercial. Porque, assim, muitos dentistas têm medo de fazer teleconsulta e acabam perdendo o paciente prático, que é o dia a dia, que é aquele paciente que vai, de fato, no consultório. Mas uma coisa que a gente começou a perceber é que você não necessariamente precisa fazer isso dentro do horário comercial. Lógico, tudo com um fluxo exato de pacientes, porque ninguém vai trabalhar 24 horas por dia. Mas, não necessariamente, nem necessário precisa ser um dentista. Porque quando a gente está fazendo uma avaliação de um paciente, não necessariamente precisa ser o cirurgião. Por quê? Porque a gente não vai estar fazendo nenhuma avaliação rigorosa. A gente vai estar querendo entender exatamente como que está a situação do paciente. E aquilo, se a gente conseguir comparecer tanto no prático, onde o dentista vai estar atuando, e tanto no digital, onde uma pessoa vai estar orientando, a gente consegue conciliar o melhor dos dois mundos. E aquilo, a flexibilidade digital. Porque quando você marca um horário muito tarde de um paciente importante, muitas vezes ele acaba não indo. Aí aumenta a taxa de no-show. Mas você não iria precisar se preocupar com isso se fosse no digital. Que é um cenário que acontece muito. E outro ponto que a gente consegue ver muito é, caramba, eu vou fazer no digital, vou começar, mas por onde eu começo? Porque na minha clínica eu já tenho um padrão exato do que eu vou fazer. Primeiro o paciente chega, fala com a secretária, da secretária faz todo o agendamento do dia, a partir disso ele entra comigo de forma mais simplificada, eu entendo o que ele quer, e a partir disso a consulta começa. Como que eu conseguiria fazer isso no digital? É a mesma coisa, porque o paciente ainda vai te mandar mensagem no WhatsApp, o paciente ainda vai fazer o pedido, a única coisa que você tem que fazer, a diferença é orientar, a forma como você vai orientar, que diferente do como você faz no consultório, vai ser como que você vai fazer no digital. E um ponto interessante disso, que é a capacidade exponencial que você consegue ter no digital. Por quê? Muitas pessoas não vão em clínicas por medo, por não entender exatamente o que é a situação delas. Aí agora pense comigo, essa pessoa teria medo mesmo do digital? Porque você, dentista, provavelmente já conhece, paciente que só de entrar dentro do consultório acaba ficando fica tremendo de medo. Agora no digital não teria isso. Aí, perfeito, vamos chegar na parte que eu queria falar. Onde que a coisa começa?
onde que, de fato, a gente consegue começar a vislumbrar a teleodontologia. Perfeito. De forma prática, tudo que você precisa fazer para começar hoje a fazer, de forma mais básica e sem gastar exatamente nada para isso. Primeiro, você vai ver o seu processo. Perfeito. Como que funciona o meu processo? A pessoa vai no consultório, marca a consulta, entra comigo, faz a avaliação, vê o planejamento de tratamento e a partir disso a gente começa ou não. Digital é muito parecido. A pessoa manda mensagem para você, não necessariamente precisa ir no presencial, porque se for no presencial é mais fácil ter a consulta física. Manda mensagem para você, fala que tem medo ou alguma coisa do tipo, ou o problema, a situação em si, e a partir disso você faz o encaminhamento de uma plataforma. Por exemplo, a gente pode usar o Meet, o Zoom ou qualquer outra plataforma, e a partir disso você faz uma consulta com ele. Você fazendo a consulta com ele, você precisa entender a dor como se estivesse no consultório. Entender a dor, entender o que ele quer fazer, como ele quer fazer e orientar ele da melhor forma de fazer isso. A partir disso, você faz a transcrição completa da chamada, faz uma ficha de paciente e fala, olha, a partir disso, de tudo que conversamos, seria melhor entrarmos em contato presencial para mim te mostrar na prática como que isso funcionaria. Você já tem todos os dados dele, você já entendeu a situação dele, tranquilizou ele muitas vezes, falando que, opa, não é esse bicho de 7 cabeças. E a partir de tudo isso, você conseguiu trazer ele para o presencial, utilizando ao máximo o potencial do digital, que não é substituir o dentista. Não precisa se preocupar. Até porque muitas pessoas falam, caramba, a gente vai para o digital e agora até a consulta a gente vai marketizar, a gente vai substituir. Não. A gente vai aumentar a capacidade do presencial através do digital. E é a partir disso que começa todo esse fluxo. Aliás, o Elson já vai explicar onde que a coisa começa agora. Perfeito, perfeito. Então, tem sempre esse mito, né? Sempre essa aliás, eu não diria mito, mas eu diria assim, essa dúvida, né? De, mas nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial, as coisas estão indo numa velocidade muito gigantesca, e isso está impactando. Então, um sinônimo que eu gosto de atribuir à inteligência artificial é eficiência, entendeu? A inteligência artificial ela é eficiente. A tecnologia traz essa eficiência também em si. Entendeu? Então, a teleconsulta é uma democratização, né, das consultas. Né? Tem pessoas que têm limitações, etc. Né? Então, mas é bom deixar claro alguns pontos, né? Que, tipo assim, ele não substitui cadeira. Eu falei lá no início, ele é um complemento, ele é um acessório do dentista. Então ele complementa o presencial. Ele não pode nunca essa modalidade ser restrita, né, sempre a algum tipo de prognóstico, de diagnóstico, entendeu? Ela tem que ser complementar, na verdade. Né? Porque sempre o dentista vai entrar em cena, entendeu? Então, ela não pode ter uma decisão de maneira autônoma. Então, definitivamente, não substituir sua cadeira, entendeu? É para trazer eficiência de fato. Pela tela não dá para examinar direito, né? Obviamente. Então, o dentista ele tem todo tipo de prerrogativas, né? Ele precisa ter essa facilidade, né, de analisar, de observar o paciente, entendeu? De ter o contato humano quando necessário. Isso é importante ressaltar e salientar. E isso, o paciente também ele precisa ter essa autonomia. Entendeu? Precisa ter autonomia de escolher quando o atendimento eu quero que seja presencial, porque não é todo mundo, né, que vai preferir um atendimento integral digital. Né? A grande maioria, se não todos, começa por um atendimento, pode começar por um atendimento via digital, né? Todo mundo tem um celular, quase todo mundo tem um celular, né? Tem exceções, obviamente, mas a grande maioria, né, de alguma forma já é impactado pela teleconsulta, porque ele coloca algum meio digital
né, no fluxo, né, no trajeto, na sua jornada, entendeu? E vale ressaltar também dois pontos importantes, né, a questão do que a resolução também, né, indica e que deve-se haver o TCLE, né, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Então isso é importante, né, para ter a plena convicção de que o paciente está ciente, né, de tudo. E, obviamente, né, obedecer à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é importantíssimo, não só na teleconsulta, né, mas quando a gente fala de digital, em qualquer forma que impacte negócios, deve-se haver esse cuidado com essa obediência a esse conjunto de regras e leis, né. Então, a gente chegou aqui, já estamos aos 25 minutos do vídeo, né? Então, vamos lá. Vamos ser um pouquinho rápido, Yuri, para a gente tentar concatenar melhor o conteúdo para que as pessoas, os dentistas entendam bem, né? Nosso público entenda bem a mensagem que a gente está trazendo, né? Então, definitivamente é isso. Quem atende é o robô? Não. É o celular? Não. Quem atende é o dentista. Ele é o decisor final. Entendeu? Então, ele que vai mediar, né, toda a consulta. O recepcionista, acho que o Yuri caiu, mas não tem problema. Acho que depois ele consegue voltar. O recepcionista também, ele entra, né, ele faz parte de todo esse atendimento, né, de toda essa jornada, né, do paciente. Mas definitivamente tem que ter um dentista dentro de toda essa jornada. Isso é extremamente importante, entendeu? Então, o que a norma vai cobrar? Né? Quem atende é o dentista, né? Em todas as ocasiões, não tem exceção. O dentista, ele sempre será o mediador de tudo isso, né? O paciente concorda antes, aquilo que eu falei, né? Tem que ter o TCLE, né? Que é o termo de consentimento livre esclarecido. Né? Isso serve como prova, obviamente. Prontuário igual ao presencial. Então, tem que ser padrão, né? Precisa-se ter um padrão para que obedeça a resolução, né? E não entre em conflito. Sim, o sigilo garantido, o ambiente tem que ser seguro, e aqui traz um pouquinho da LGPD, entendeu? Tem que proteger os dados do paciente, o que o paciente informa, dados sensíveis principalmente, então tudo isso faz parte, né, de todo esse bojo que a resolução 278 de 2025 indica, entendeu? Então, hoje, né, todos os dentistas, né, precisam ler, precisam entender mais essa resolução, porque ela impacta bastante, entendeu? O, o paciente. Deixa eu só ver aqui, acho que o Yuri caiu. Ok? Então, gravar não é obrigatório, registrar é. Exato. Né? A gravação ela é opcional, mas é sempre importante registrar. Então, precisa se registrar tudo. Então, o que precisa ficar registrado? O que o paciente concordou e o que foi conversado. Né? Então, tem um ponto também importante aqui que a gente fala, né? Um ok no WhatsApp não resolve, não é o ok que vale, né? Tem que ter uma prova. Então, esse ponto é importante, entendeu? Então, é um conjunto de regras, é importante que a gente até incentive os dentistas a lerem isso com melhor, entendeu? Quem tiver advogado, procure, né? Não é nada de outro mundo, pessoal. É a tecnologia, né? Já faz parte, né? Todo mundo já está sendo impactado pela teleconsulta de alguma forma. Então é importante que nós tenhamos, né, essa plena convicção de como funciona essa resolução e como ela impacta, né, os negócios dos dentistas, as clínicas. Então, o que o paciente concordou, né, pode ser por meio eletrônico, áudio, vídeo, entendeu? E o que foi conversado, né? E tudo tem que ter data, como aconteceu, assinatura, número de registro. Então, isso é muito importante para resguardar
né, essa plena conduta e obediência à norma. Aí receita e atestado, a gente falou lá, vale? Então, vale. Obviamente que vale, né? E isso é importante porque muitas pessoas têm essa dúvida, muitos pacientes têm essa dúvida, entendeu? Então vale. O que não vale? Foto de papel assinado com caneta mandada por aplicativo de mensagem. Não é bem assim, entendeu? Então, o documento ele precisa vir do meio digital, computador, e deve ser assinado com esse certificado digital e validado, entendeu? É, então isso é importante ressaltar. O que a gente não está dizendo. Então a gente sempre deixa claro porque é um tema muito sensível, né? Tipo assim, é importante, é necessário, mas tem nuances que a gente precisa trazer para vocês para esclarecer melhor, deixar mais, 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 mais claro, né? Então dá para tratar sem examinar? Obviamente que não, não dá, entendeu? Precisa examinar e o dentista ele tem que estar dentro desse processo. Que a recepção pode avaliar paciente? Não, nunca pôde e nunca poderá, né? Fazer uma avaliação ela requer, né, a mão do profissional, né, a expertise do profissional. Então isso é importante. A recepção sempre entra como auxiliar no atendimento, entendeu? É uma ponte, né, da comunicação e da organização da clínica. Isso não é orientação jurídica, obviamente, a gente só está trazendo aqui pontos para conversar, para mostrar para vocês, e não é nada de cunho jurídico. Então, será que aí surge a dúvida, né? Será que isso funciona na minha clínica? Será que eu terei problemas? Será que isso é complicado demais para mim? Então, é realidade, né? É realidade, está em voga, está em alta, entendeu? E ademais, né, a inteligência artificial ela vem para reforçar isso, né, para trazer, para facilitar, deixar mais eficiente essa modalidade, a teleconsulta, a teleodontologia, entendeu? E tudo isso aqui, né? Então, tudo isso aqui, ela sempre vai levar a um ponto, né? Que é a questão da documentação, dos registros, entendeu? Então, tudo precisa estar guardado, precisa estar organizado, entendeu? Então, diante desses problemas e de outros, né? Tipo assim, o dentista, hoje o dentista, né? Nas suas tarefas clínicas, ele consegue conduzir, né? Ele pode colocar mais cadeira, etc. Mas quando a gente vai um pouquinho para as outras, para atendimento, marketing, aí fica complicado, né? Porque o dentista ele não tem tempo para fazer tudo isso, entendeu? Então entra sempre tem que ter uma força, né, externa. Então nós, né, da HTG, surgimos muito por esse propósito, só que a gente traz a inteligência artificial para facilitar, para trazer todo, para deixar a vida do dentista mais acessível, né, a sua família, a sua própria vida pessoal, entendeu? Então a gente cria, né, essa infraestrutura, esse ecossistema de inteligência artificial para trazer essa eficiência operacional para as clínicas odontológicas, né? Então é isso, pessoal. O Yuri não voltou, peço desculpas aqui, entendeu? Mas depois a gente verifica o que aconteceu. Mas em suma, pessoal, é isso que a gente mostrou para vocês. A gente falou um pouquinho hoje de teleodontologia. Não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Se tem mais dúvidas, leia um pouquinho essa resolução para entender melhor. Ela não é tão velha, do ano passado. Ela impacta demais a forma como os dentistas conduzem as suas atividades clínicas, entendeu? E não deixem, pessoal, de entender que assim a inteligência artificial ela é um meio, né, é uma forma que chegou para facilitar, para trazer mais eficiência para a sua clínica, para o dia a dia de sua clínica, né? Jamais substituirá o profissional.
o profissional sempre estará em primeiro lugar, né, no seu atendimento, etc. Entendeu? Agora, claro, ele precisa se adaptar às novas formas que o mercado entrega, entendeu? Então, é importante, né, ter isso em mente, é importante testar, né, novas coisas. Hoje em dia a gente tem diversas inteligências artificiais aí que estão no mercado, como o próprio Cloud, né, que é extremamente poderoso, muito eficiente e muito preciso nos seus resultados. E se vocês quiserem conhecer mais, né, sobre HTG, sigam o canal, entendeu? A gente vai fazer mais vídeos, vai explicar mais. E, obviamente, né, a inteligência artificial ela tem que ser usada de maneira responsável e inteligente. Né? Muitas pessoas acham que a inteligência artificial se resume apenas a fazer um chat lá, né, fazer uma conversa no GPT, por exemplo, no cloud, mas é muito mais que isso, entendeu? Então é nisso que a gente foca. A gente entrega resultados promissores para clínicas, né, com coisas que os dentistas e todo o seu time perdem muito tempo, entendeu? E como a teleconsulta chega com essa nova oportunidade, a gente tenta também trazer mais eficiência a essa modalidade de consulta, entendeu? Então é isso, pessoal. Sigam o canal. A gente vai encerrando por hoje. Agradecemos demais aqueles que estão vendo. Não esqueçam de clicar no sininho aí de notificação. Inscreve no nosso canal, que a gente tem muito mais conteúdo. E aqui, se você quer aprender mais sobre odontologia e inteligência artificial juntas, siga que a gente vai mostrar bastante para vocês. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.